Vamos fazer um vídeo agora mostrando como é que a gente monta a matriz admitância de barra. Então temos aqui um sistema de 3 barras com essa configuração, sendo que os parâmetros de cada ramo desse sistema estão dispostos nessa tabela aqui. Então temos a linha, temos a resistência, a reatância indutiva, esses são os elementos séries da linha, e aqui a susceptância capacitiva. Então a gente vai utilizar o modelo π de linha conforme está descrito aqui. Tá? Então temos a resistência, a reatância indutiva, os elementos em série, e a susceptância capacitiva está presente nas extremidades. Tá? Então quando a gente vê esse J bechante sobre 2 aqui, a gente está considerando que em cada extremidade da linha tem esses elementos aqui. Como o nosso sistema aqui ele tem 3 barras, a matriz de admitância ela vai ser 3 por 3. Temos que ter em mente que na diagonal principal da matriz, a gente vai colocar a soma das respectivas admitâncias que estão conectadas em cada barra. Tá? Então, temos aqui a diagonal principal. Então, por exemplo, esse elemento y11 vai ser a soma de todas as admitâncias conectadas na barra 1. Já os elementos que estão fora da diagonal principal, eles são apenas as admitâncias entre as barras. Tá? Então, aqui seria, por exemplo, entre a barra 2 e a barra 3, né? Seria apenas o ramo série. Outra coisa a ter em mente também é que a matriz admitância ela é simétrica, ou seja, aquilo que tem para cima da diagonal principal é exatamente o que tem para baixo nela, certo? Como se a diagonal principal fosse um espelho. Vamos levantar aqui o primeiro elemento dessa matriz então. Então vai ser esse termo, y11. Então a gente vê aqui nessa tabela que a barra 1 está presente nessas duas primeiras linhas aqui, na 1, 2 e na 1, 3. Então todos esses elementos eles vão ter que entrar para compor esse elemento da matriz. Temos aqui esses elementos da linha 1, 2. Então R mais JX a gente tem que inverter para ficar uma admitância. A susceptância capacitiva já é a própria admitância, então não precisa inverter. Vamos considerar agora essa linha 1, 3. Então, vamos acrescentar ela. Então, aqui acrescentamos, certo? Isso daqui é referente à linha 1, 3. Uma coisa que a gente tem que ficar atento que esses elementos aqui da susceptância capacitiva, eles só vão entrar quando for elemento da diagonal principal. Vamos agora fazer para esse elemento, y1, 2. Então, vamos escrever ele aqui. Então, a gente vai ter que olhar na linha 1, 2, o que está acontecendo. Aqui, lembrando que os elementos fora da diagonal principal vai ser apenas o ramo sério, ou seja, apenas o R e o JX. Então, escrevemos a admitância desse ramo aí, só que vamos lembrar o seguinte, fora da diagonal principal, a gente sempre vai ter que trocar o sinal. Tá? Então, pegamos apenas esse ramo série, R mais JX, invertemos ele para ficar na forma de admitância e trocamos o sinal. Esses cálculos aqui a gente vai resolver no final. Agora vamos fazer esse elemento, y13. Então temos que ir aqui na linha 3, 1, 3, tá? E também pegar apenas o ramo série aqui, tá? Exatamente aquilo que está conectado apenas entre a barra 1 e a barra 3. Então temos aqui, né, o elemento y13, que é o inverso do ramo série, aí tem que trocar o sinal. Agora a gente tem o seguinte, esses elementos aqui abaixo da diagonal principal, que estão contornados em vermelho, a gente não vai calcular eles porque como a matriz é simétrica, a gente não tem essa necessidade, porque calculando esses elementos acima da diagonal principal, a gente está achando esse. Então, vamos calcular quem que é esse elemento y22 agora. Se a gente olhar aqui nesse diagrama, a gente vê que tem 3 ramos chegando aqui na barra 2. Tá? Então, a gente vê na tabela, está aqui um ramo, é essa primeira linha de cima, e essas duas últimas linhas de baixo. Então, todas essas admitâncias têm que estar presentes nesse elemento. Então, esse daqui é o termo apenas referente à linha 1, 2. Agora vamos acrescentar os elementos referentes à linha 2, 3. Aqui, então, acrescentamos, certo? O elemento referente à linha 2, 3. Aqui foi multiplicado por 2 porque a gente tem duas linhas entre a barra 2 e a barra 3. Então, por isso que ficou dessa forma.
Vamos agora para o elemento y23. Então, para descrever ele, vamos olhar aqui primeiro nesse diagrama. Então, entre a barra 2 e a barra 3, a gente tem essas duas linhas em paralelo, que estão descritas aqui. Então, a gente vai ter que pegar o inverso da impedância séria dessa linha e inverter. Então, fizemos essa inversão, trocamos o sinal porque está fora da diagonal principal, e aqui multiplicamos por 2 pelo seguinte, porque a gente está vendo que tem duas linhas em paralelo, tá? Então, ela vai ter que ser contabilizada duas vezes. Vamos finalmente fazer agora esse elemento y33. Então, vamos escrever ele aqui, mas vamos prestar atenção aqui nesse diagrama. Então, aqui na barra 3 está chegando 3 ramos, né? 2 que vem da barra 2 e um que está vindo da barra 1. Então, olhando aqui na tabela, então, são essas três últimas linhas aqui de baixo, descritas nessa tabela. Então, todos esses elementos aqui, eles vão estar presentes nesse elemento. Então, vamos fazer esse ramo aqui da barra 1 para a barra 3. Então, de 1 para 3, a gente tem esse ramo aqui, certo? Lembrando como agora é um elemento da diagonal principal, esses elementos da susceptância capacitiva vão ter que entrar. Agora vamos acrescentar esses ramos aqui, que vêm da barra 2. Então aqui foi acrescentado, né, essas linhas referentes à barra 2, tá? Então invertemos o ramo série, somamos com a susceptância capacitiva, e tudo isso a gente multiplicou por 2 porque são duas linhas idênticas. Agora sim a gente pode pegar a calculadora e fazer todas essas contas. Então, o resultado final vai ser esse. Tá? Então, essa é a matriz 3x3 referente àquele sistema. Tá? Então, a gente está vendo aqui, né, essas cores foram colocadas propositalmente para a gente ver a simetria. Então, aqui em preto está a diagonal principal, em vermelho está esses elementos que são iguais, referentes aos elementos 1 e 2 da linha. Aqui em azul, referente aos elementos 1 e 3, e aqui em verde, referente aos elementos 2 e 3. Tá? Então, essa é a forma de se fazer a matriz admitância de barra de um sistema elétrico. Tá? Qualquer coisa, escrevam nos comentários aí e muito obrigado.